TV Câmara Entrevista está de volta com o tema arboviroses. Para falar sobre esse assunto, convidamos o diretor de Vigilância em Saúde de Jacareí, Daniel Freitas. Daniel, para a gente retomar aqui a nossa conversa, eu trouxe um dado aqui bem relevante que eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre ele. Em 2024, o Brasil registrou mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue, né? Isso representou um aumento de 300% em relação a 2023. Já em 2025, houve uma redução de 60% nos casos, muito atribuída ao Plano de Ação para a Redução dos Impactos das Arboviroses, que foi lançado pelo governo federal em 2024, né? Dentro desse tema, eu queria que você continuasse falando sobre as medidas de combate às arboviroses aqui no na nossa cidade. Perfeitamente. Esse dado que você trouxe até do governo federal é interessante para demonstrar que em 2024 foi a maior epidemia de dengue já vista no Brasil, né? Não foi diferente em Jacareí, né? E conforme eu falei no bloco anterior, sorotipo 2 é o que mais prevaleceu na nossa região. E aí também a gente teve muitos casos, né, positivos, né? Dentre as ações que foram feitas, né, então a intensificação no atendimento, né, então ampliação tanto para as unidades básicas de saúde e também todo um planejamento dinâmico aí de atendimento, de hidratação para esses pacientes, porque o que salva a vida do munícipe que teve a dengue ou está com dengue é a hidratação correta. Né? Então você hidratar bem o seu organismo, justamente para colocar líquido para dentro do organismo e ele tentar voltar, fazer uma hemodinâmica para voltar para dentro dos vasos e aí você diminuir a hemorragia, né? A probabilidade de hemorragia. Né? Isso que vai trazer o sucesso do tratamento da dengue. E além dessa expansão do atendimento em 2024, para ajudar, porque foram nada mais, nada menos aí que 33 mil casos positivos, né? Então, e fora os que não positivaram, que também precisaram de um atendimento, né, até sair toda a sorologia, né, para confirmar o caso, demora um pouquinho, ele teve um atendimento. Então a gente teve aí em 2024, cerca de, vamos colocar aí 80 mil pessoas sendo atendidas na rede aí, no período propício aí para arbovirose. Isso faz com que a rede tenha que sobrecarga tem que responder rapidamente. Sim. Não só isso, número de leitos, né, também disponíveis para internação de dengue e ajudar o paciente aí ter aí o seu quadro reestabilizado. Fora isso, as ações, conforme eu já falei para você, visita casa a casa, nebulização, além de toda a orientação para a população que é necessário nesse momento. Né, se a população se conscientiza, a gente consegue aí equilibrar a epidemia. Né? Certo. Nesse ano a gente teve uma inovação tecnológica até, né, Daniel? Queria que você falasse um pouquinho mais. Perfeitamente. Em 2025 os casos, conforme você falou, também diminuíram. E para ajudar em pontos mais difíceis, pontos estratégicos, que é difícil do agente ir lá e colocar um larvicida que seja, né, ou diminuir o foco e o criador, a gente lançou mão de uma tecnologia, né, que é a pulverização de larvicida, né, a partir de drone. Então uma coisa é a nebulização de inseticida, outra coisa é a pulverização de larvicida. Enquanto o inseticida é para o mosquito alado, o larvicida é justamente para se depositar num criadouro e não deixar então a larva, né, se desenvolver e aí sim originar o mosquito. Né? Então a nossa tecnologia com drone, ele vai nesses pontos e aplica então o larvicida. Né? Quando vem a chuva, muitas vezes enche um recipiente, tá com esse larvicida e aí a larva não se desenvolve, né? E aí a gente não tem o mosquito transmitindo aí no meio. Certo, como a gente já falou, 2024 foi um ano bem crítico, né, no que diz respeito aos casos de dengue aqui na nossa cidade. Queria saber como que foi enfrentar essa situação. O município lidou bem com essa crise? Vamos dizer o seguinte, é difícil, qualquer epidemia para qualquer município acaba sendo, né, igual o desastre climático, né, ninguém imagina a proporção que vai tomar tudo isso, mas realmente exigiu bastante esforço do poder público em redimensionar sua rede. Então veja bem, o prejuízo assistencial para as outras demandas acaba acontecendo. Né? Você foca na dengue,
né? Então, leitos disponíveis para dengue, UPA disponível para dengue, atenção básica disponível para dengue. Então, você acaba que concorrendo com a demanda de rotina, né? Então, o município conseguiu responder, porém teve esse prejuízo, né? Vamos dizer assim, assistencial. Fora isso, lançar de toda a técnica, padrão ouro, né? Todos os profissionais estarem orientando, verificando, né? Casa a casa, toda a possibilidade de criador para a gente tentar mitigar o máximo possível aí da proliferação dos mosquitos e aí, consequentemente, das arboviroses, incluindo dengue, né? E a população tem recebido bem os agentes, Daniel? Sim, a população acabou que acostumando, né, devido a 24 ter sido crítico, 25 foi um pouco mais fácil. Tem pessoas resistentes, né, a gente sabe disso, né, é o que a gente fala, né, seria interessante se todo mundo tivesse essa consciência, sim, né, de ajudar a si mesmo quanto à sociedade, né, ter senso de cidadania, né, e fazer a sua parte. Porque a única forma da gente vencer a dengue é se cada um realmente fazer sua parte, olhando o seu quintal, a sua casa, né, e aí sim a gente consegue mitigar isso. Justamente falando sobre isso, o que a população pode fazer tanto dentro quanto fora de casa para evitar a proliferação do mosquito? Perfeitamente. Dentro de casa, eliminando o criador, né? Se protegendo, muitas vezes com repelente, isso é muito importante, principalmente em época de epidemia. Olhando para o seu vizinho, né? A gente tem aí canais de denúncia, 156, também tem o 0800 016 3010, que é importante também, caso você vê algum local irregular, que pode ser um possível criador de dengue, a gente pode também estar atuando e fazendo toda a verificação, né? A partir de denúncias. Então, é mais essa conscientização, abrir a porta para o nosso agente de controle de endemias ou agente comunitário de saúde, para daí receber toda a orientação, né, adequada, técnica, né, a aplicação de larvicida em alguns pontos que realmente às vezes são criadores que não tem como remover, então os agentes estão aptos a fazer isso e as orientações devidas. Tem que ser uma ação conjunta, né, Daniel? Conjunto. Vocês lá do município e nós aqui como população também. Perfeitamente, Eric. Né? Daniel, falando um pouco sobre a vacina da dengue, né, que foi algo que a gente teve como novidade, né, a partir do ano passado, se eu não me engano, justamente no combate sobre a dengue. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela, qual é o grupo específico, né, que pode tomar a vacina. Perfeitamente. Então, a vacina ela foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde, né, é de uma fabricante japonesa. Essa vacina, ela, num primeiro momento, até então, é indicada pelo Ministério da Saúde para a população de 10 a 14 anos. E muitas vezes você até pergunta, por que essa população? Essa população, conforme eu expliquei para você, é o seguinte, a gente tem casos assintomáticos de dengue, né? E essa é a população que mais tem casos assintomáticos, né? Não desenvolve sintoma, vai para casa muitas vezes com o vírus, um mosquito Aedes da casa dele vai, pica ele, se contamina com o vírus e passa para um avô, uma avó, né, um familiar, que aí sim vai desenvolver a dengue e às vezes até a dengue em casos mais graves, né? Sim. Então é muito importante equilibrar isso, né? Nesse sentido também, vamos dizer o seguinte, a população em si, ela ajudando o poder público a equilibrar toda essa parte de criadouros, acaba que mitigando, né, aí toda a proliferação desses mosquitos e a gente tendo um benefício completo para a sociedade, né? Então, simplesmente o poder público atuando não tem resultado, né? A gente precisa de todo mundo caminhando junto para daí sim a gente não ter outras epidemias, né? Certo. Qual que é o grupo apto para tomar a vacina atualmente, Daniel? O grupo apto é de 10 a 14 anos, né? E tem aí atualmente a possibilidade da gente fazer a vacinação de doses próximos ao vencimento até 59 anos, né? Que é o recomendado aí pela fabricante, né? Certo. Acima disso já tem contraindicações. Sim, e justamente essa é uma dúvida, né? Porque a gente vê que os idosos, né, são muito acometidos pelos sintomas da dengue e eles não podem receber a vacina, né? O porquê?
Os idosos em si não tem estudo que realmente comprovem o benefício, né, o efeito-benefício, né, custo-benefício aí nessa população, né? Então, assim, tem efeitos adversos que podem acontecer, então só realmente com estudos que vão comprovar que acima de 59 anos a gente tem mais benefício do que prejuízo. Certo. Ao seu ver, né, como especialista sobre o tema, você acha que a vacinação pode ajudar a conter os surtos em longo prazo? Perfeitamente. A vacinação é o que vai salvar mesmo a população de ter aí os efeitos da dengue, né? Então, a vacinação ela protege os 4 sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4. E a pessoa vacinada ela tem pouquíssima chance de desenvolver sintomas graves, inclusive a dengue hemorrágica. Então, é o que vai aí, num curto período de tempo, médio período, equilibrar aí um pouco a dengue no Brasil, vamos dizer assim. Sim. E o Butantan já tem, né? Era justamente isso que eu queria até comentar já contigo. tem desenvolvido a vacina, está em fase final mesmo de aprovação, junto ao Ministério da Saúde, tirando as licenças, e provavelmente o ano que vem a gente tem aí vacinação de dengue em grande escala, né? E essa vacina do Butantan vai ser aplicada conjuntamente com essa que já é disponibilizada atualmente no município? Provavelmente vão deixar só do Butantan. Vai depender muito aí de logística e distribuição, né? Se vão ter que importar ainda para dar conta do Brasil inteiro ou se realmente o Butantan consegue distribuir para o Brasil inteiro. Mais ou menos o que aconteceu com a Covid, sim, né? Sim. Você tinha Pfizer, tinha Moderna, Exato. Tinha, né, Coronavac. Inúmeras fabricantes. Inúmeras fabricantes. Aí é uma pergunta mais estratégica aí do Ministério, dependendo a disponibilidade. O que é mais vantajoso para eles nesse caso, isso, né, Daniel? Perfeitamente. Certo. E como que está a adesão à vacina aqui no nosso município? Ainda a cobertura baixa, né? Então a gente aí tem... É um ponto de alerta, hein? É um ponto de alerta. Então a gente tem aí, pela própria faixa etária, 10 a 14 anos, você pega adolescente, que muitas vezes não tem costume, né, de buscar ou vacinação ou cuidados em saúde, né? Então a cobertura ainda está em torno aí de 38%, né? Ainda muito baixo, né, diante do que a gente vem vivenciando. E aonde que esse grupo que está apto pode ir receber a vacina? Qualquer unidade básica de saúde, das 8 às 16, só procurar a unidade de referência, né? E aí ela já pode tomar a vacina. São 2 doses, né? E aí é importante manter essas 2 doses completas para realmente ter o efeito desejado. Certo, são 2 doses, como você esclareceu agora, e ela precisa ser tomada anualmente ou não? É uma vez só que você toma essas 2 doses? Não, uma vez, tomou as 2 doses, já está imune. Já está imune já. Isso, perfeitamente. Perfeito. Certo. Falando um pouco em políticas públicas, Daniel, sustentáveis, né? O município ele tem ações de médio e longo prazo para poder combater esses casos assim mais emergenciais, como essas crises, como a crise de 2024 que a gente viu, por exemplo? Hoje, assim, a estratégia principal é a vacinação, né? Se a gente tiver no Brasil realmente uma vacinação em massa, só se surgir uma nova cepa, né? Aí a gente teria algum outro problema. Mas fora a dengue, a gente também tem a chikungunya, que se também não cuidar do criador, se a população não prestar atenção em casa, a gente pode aí não falar mais de dengue nos próximos anos, mas falar de chikungunya. Aí tem o oropoche, entre outras, né, que são vírus, né, que podem advir aí e ser transmitidos por mosquitos. Certo, a gente está chegando. Febre amarela, assim por diante. Febre amarela é um caso, né? A gente tem a vacinação disponível na rede, né? Quem tomou a dose completa vale para a vida inteira, e mesmo assim a gente tem casos de febre amarela. Por isso que a gente fala que são doenças emergentes, né? Já eram para estar erradicadas e por algum descuido, né, elas acabam voltando. Né? Sim, justamente você falou sobre a Zika e a chikungunya no bloco anterior, que ao seu ver vão ser doenças que vão ser muito mais faladas nos próximos anos. Por que você acredita? Porque você, contendo a dengue, provavelmente alguns outros vírus vão começar vamos dizer assim, ter maior disseminação ou maior trânsito sem a interrupção, né? Porque o mosquito está disponível, o criador está disponível. Então, ou uma nova cepa ela começa a emergir, ou alguma já conhecida também.
porque são doenças que a gente fala que são doenças até negligenciáveis. Algum fator aconteceu para ter ela aí novamente emergente. Né? Então a gente estava falando de alguns anos atrás com medo da polio. Né? A polio estava para voltar. Né? E é uma doença que já foi erradicada há décadas, né? Então você fala, poxa, como que pode? Como pode? É porque as pessoas deixaram de se vacinar. Né? E aí, não se vacinando, a gente tem aí a possibilidade de voltar alguma doença. Sem dúvidas. Ou seja, todo cuidado é pouco e sempre em alerta e vigilância, né, Daniel? Perfeitamente, sempre alerta e vigilância. Com certeza. Daniel, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa e por trazer essas informações tão importantes para nós e para todos os nossos telespectadores que estão acompanhando. Tá, eu agradeço a Eric, agradeço a todos que nos assistiram. Tentei ser o mais simples possível, evitar nomes complicados, né, para não confundir a cabeça de quem nos assiste, que precisa de uma informação mais clara e objetiva, né? Peço desculpa o nervosismo também. Sem problemas. Mas de coração agradeço aí você a oportunidade da gente estar conversando com o pessoal de casa. É muito importante, né? Com e pedindo ajuda para a gente realmente, né, tentar erradicar mesmo as arboviroses, entre outras doenças negligenciáveis aí que, gente, sífilis, tuberculose, né, a polio que a gente comentou agora recentemente. Importante a gente, né, fazer a nossa parte, principalmente vacinação e controle de criador. Com certeza, são temas super importantes. Mais uma vez agradeço essa conversa produtiva que você nos trouxe aqui hoje. Obrigado, agradeço de coração. O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e espero que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer dúvidas e ampliar o debate sobre o tema. Se quiser rever este episódio ou outros conteúdos da TV Câmara Jacareí, basta acessar nossas redes sociais. Temos sempre informação de qualidade e prestação de serviço para vocês. Nos encontramos em breve. Até lá!